Dinheiro realmente traz felicidade? Como o valor de uma moeda molda o caráter humano? Desde a aurora da civilização, a humanidade tem se debatido com essas questões intrigantes. O dinheiro é um mero facilitador ou o principal causador de desigualdade? Mergulhe conosco na jornada filosófica sobre o dinheiro, desde suas origens até a visão dos maiores pensadores sobre sua influência em nossas vidas. Desde os primórdios da civilização, o dinheiro emergiu como um instrumento essencial para a troca de bens e serviços. Nas sociedades primitivas, a troca direta de mercadorias, conhecida como escambo, prevalecia. Trocar um saco de grãos por uma peça de cerâmica era comum, mas esse sistema possuía limitações significativas, especialmente quando as necessidades das partes envolvidas não coincidiam. Assim, surgiu a necessidade de um meio de troca mais eficiente, e objetos como conchas, pedras preciosas e metais começaram a ser utilizados como dinheiro. A transição do escambo para um sistema de moeda criou as bases para o desenvolvimento econômico e a complexidade das interações humanas. Com o advento da moeda cunhada, surgiram novas dinâmicas sociais e econômicas. Os primeiros registros de moedas metálicas datam de Lídia, uma antiga região na atual Turquia, por volta do século VII a.C. Esta inovação facilitou o comércio e contribuiu para o desenvolvimento das civilizações, pois as moedas eram mais fáceis de transportar e armazenar do que as mercadorias. A introdução das moedas metálicas também trouxe consigo questões filosóficas sobre valor, poder e moralidade. A maneira como essas moedas eram distribuídas e acumuladas refletia as hierarquias e os sistemas de poder das sociedades antigas. Na Grécia Antiga, o filósofo Aristóteles refletiu profundamente sobre a natureza do dinheiro. Ele identificou 3 funções principais do dinheiro: ser um meio de troca, uma unidade de conta e uma reserva de valor. Para Aristóteles, o dinheiro era uma convenção social, uma ferramenta para facilitar a vida em comunidade. No entanto, ele também advertia contra o uso excessivo e a acumulação de riqueza, argumentando que o verdadeiro valor da vida reside na virtude e no bem viver. Aristóteles via o dinheiro como um meio para alcançar fins superiores, como a felicidade e a realização pessoal, e não como um fim em si mesmo. Platão, por outro lado, via o dinheiro com certa desconfiança. Em sua obra A República, ele descreve uma sociedade ideal, onde os guardiões da cidade, os filósofos reis, não possuíam riqueza pessoal para evitar a corrupção e a desigualdade. Para Platão, o desejo insaciável de riqueza era um obstáculo ao desenvolvimento moral e à justiça. Ele acreditava que a avareza e a ganância eram prejudiciais tanto para o indivíduo quanto para a sociedade como um todo, desviando as pessoas dos valores essenciais e da busca pelo bem comum. No Oriente, Confúcio também abordou questões relacionadas ao dinheiro e à riqueza. Ele enfatizava a importância da ética e da moralidade sobre o ganho material. Para Confúcio, a busca incessante por riqueza era uma distração dos valores essenciais da família, da educação e da harmonia social. A riqueza, segundo ele, deveria ser acumulada de maneira justa e usada para o bem comum. Confúcio via a virtude e a retidão como os pilares de uma sociedade próspera e harmoniosa, onde o dinheiro deveria servir para promover a justiça e o bem-estar coletivo. Durante a Idade Média, a visão cristã sobre o dinheiro foi influenciada pelos ensinamentos bíblicos. A Igreja Católica condenava a usura ou a cobrança de juros sobre empréstimos como um pecado. Santo Tomás de Aquino, um dos maiores teólogos da época, argumentava que o dinheiro deveria servir ao bem comum e não ser um fim em si mesmo. Ele defendia uma economia justa, onde a riqueza era distribuída de maneira equitativa. Para Aquino, o valor moral do dinheiro estava em seu uso para promover o bem-estar social e a caridade, em vez de ser acumulado
para o benefício pessoal. Na era moderna, o capitalismo emergiu como o sistema econômico dominante. Filósofos como Adam Smith, em sua obra A Riqueza das Nações, argumentaram que a busca individual pelo lucro poderia beneficiar a sociedade como um todo. Smith introduziu a ideia da mão invisível, onde o mercado se autorregula através das ações individuais. No entanto, ele também reconhecia a necessidade de regulamentação para evitar abusos e desigualdades. Smith via o capitalismo como um meio para promover a prosperidade geral, desde que fosse equilibrado por uma moralidade sólida e políticas justas. Karl Marx, em contraste, criticou ferozmente o capitalismo e a acumulação de riqueza. Ele via o dinheiro como uma ferramenta de opressão e exploração dos trabalhadores. Em sua obra O Capital, Marx argumentou que o sistema capitalista inevitavelmente levaria à concentração de riqueza nas mãos de poucos e ao empobrecimento das massas. Para ele, a verdadeira liberdade e justiça só poderiam ser alcançadas através da abolição do capitalismo e da criação de uma sociedade sem classes. Marx acreditava que a luta de classes era a força motriz da história e que a emancipação dos trabalhadores era crucial para uma sociedade justa. No século XX, John Maynard Keynes propôs uma abordagem diferente. Em resposta à Grande Depressão, Keynes argumentou que o governo deveria intervir na economia para estabilizar os ciclos econômicos. Ele defendia o uso de políticas fiscais e monetárias para estimular a demanda e reduzir o desemprego. A visão keynesiana influenciou significativamente as políticas econômicas do pós-guerra, levando a um período de crescimento e prosperidade. Keynes via o governo como um agente necessário para corrigir as falhas do mercado e promover o bem-estar geral. O existencialista Jean-Paul Sartre, por sua vez, explorou a relação entre dinheiro e liberdade. Para Sartre, o dinheiro era um meio que permitia ao indivíduo exercer sua liberdade e realizar seus projetos. No entanto, ele também reconhecia que a busca desenfreada por riqueza poderia levar à alienação e à perda de autenticidade. Sartre via a liberdade como o valor supremo e o dinheiro como uma ferramenta que deveria ser usada com responsabilidade. Ele acreditava que o uso ético do dinheiro era fundamental para uma vida autêntica e significativa. Em nossa era contemporânea, o filósofo Peter Singer aborda a questão do dinheiro através da ética e da responsabilidade social. Em seu livro The Life You Can Save, Singer argumenta que aqueles que possuem recursos financeiros têm a obrigação moral de ajudar os menos afortunados. Ele defende a doação eficaz como uma forma de utilizar a riqueza para promover o bem-estar global e reduzir a pobreza extrema. Singer acredita que a ética do altruísmo eficaz pode transformar a maneira como utilizamos o dinheiro para causar um impacto positivo no mundo. A tecnologia digital e a internet trouxeram novas dinâmicas para o conceito de dinheiro. As criptomoedas, como o Bitcoin, desafiaram os sistemas monetários tradicionais e abriram novas possibilidades de transações financeiras descentralizadas. Filósofos e economistas debatem as implicações éticas e sociais dessas inovações, questionando seu impacto na liberdade individual, na privacidade e na desigualdade econômica. As criptomoedas representam uma nova fronteira na filosofia do dinheiro, desafiando conceitos estabelecidos e abrindo debates sobre o futuro das finanças. A sustentabilidade e o meio ambiente também entraram na discussão sobre dinheiro. Economistas e filósofos ecológicos como Herman Daly defendem uma economia que respeite os limites naturais do planeta. Eles criticam o crescimento econômico desenfreado e propõem uma economia de estado estacionário, onde o bem-estar humano e ambiental é priorizado sobre o lucro e a expansão. A filosofia ecológica do dinheiro desafia a visão tradicional de crescimento econômico, propondo um modelo sustentável e equilibrado.
Filósofos contemporâneos como Michael Sandel questionam os limites morais do mercado. Em seu livro O que o dinheiro não compra, Sandel argumenta que há esferas da vida que deveriam estar livres da influência do dinheiro. Ele critica a mercantilização de áreas como a saúde, a educação e a política, defendendo que certos valores sociais não podem ser reduzidos a meras transações financeiras. Sandel chama a atenção para a necessidade de preservar a dignidade humana e os valores comunitários, mesmo em uma sociedade dominada pelo mercado. A desigualdade econômica é uma preocupação central na filosofia contemporânea do dinheiro. Pensadores como Thomas Piketty, em seu livro O Capital no Século XXI, argumentam que a concentração de riqueza nas mãos de poucos ameaça a democracia e a justiça social. Piketty defende políticas redistributivas para reduzir a desigualdade e promover uma sociedade mais equitativa. A discussão sobre a desigualdade econômica desafia-nos a reconsiderar a maneira como distribuímos e utilizamos a riqueza, buscando soluções que promovam o bem-estar coletivo. A educação financeira é vista como uma ferramenta essencial para empoderar indivíduos e promover a justiça econômica. Filósofos e educadores defendem a importância de ensinar as pessoas a gerir seus recursos de maneira responsável e ética. A alfabetização financeira pode ajudar a reduzir a pobreza e a desigualdade, proporcionando a todos a oportunidade de prosperar. A educação financeira é fundamental para criar uma sociedade onde o dinheiro é usado para promover o bem-estar e a justiça social. O dinheiro é uma criação humana que reflete nossos valores e prioridades. A maneira como lidamos com o dinheiro revela muito sobre nossa sociedade e nossos princípios éticos. É fundamental que continuemos a refletir criticamente sobre o papel do dinheiro em nossas vidas e a buscar maneiras de utilizá-lo para promover o bem-estar coletivo e a justiça social. Afinal, a verdadeira riqueza reside não apenas no acúmulo de bens materiais, mas na capacidade de viver uma vida plena e significativa. Ao considerar o papel do dinheiro em nossas vidas, somos levados a questionar: estamos usando o dinheiro como uma ferramenta para promover o bem-estar e a justiça? Ou estamos nos tornando seus servos, sacrificando nossos valores mais profundos em nome da acumulação material? A reflexão filosófica sobre o dinheiro nos desafia a reavaliar nossas prioridades e a buscar um equilíbrio que honre tanto a necessidade material quanto a virtude moral. Obrigado pela atenção e até a próxima.